Bora lá resolver mais uma questão. Não é questão. Como assim, produção? Olha só que bacana. Alguns aluninhos queridos do meu coração pedem para eu dar uma ajuda, geralmente com a tal da matemática básica. Nem gosto de usar esse termo matemática básica, eu prefiro chamar de matemática elementar. E um dos pedidos que me fazem sempre é algo relacionado à equação do segundo grau. Então, o objetivo desse nosso encontro aqui é como é que nós resolvemos uma equação do segundo grau, usando aquela famosa fórmula de Bhaskara. Falei, Bhaskara, não sei se você sabe, é só no Brasil que a gente chama a fórmula de Bhaskara. Não é fórmula de Bhaskara. Na verdade, o correto seria fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Ah, então estaria melhor Bhaskara. Beleza, Bhaskara. E aí eu vou mostrar para você, né, como é que a gente resolve com a famosa fórmula de Bhaskara. E aí eu vou dar uma dica, que tem gente que chama que é macete, mas na verdade é o que nós conhecemos como relações de Girard, famosa lá duas formas de soma e produto de raízes. E aí você vai escolher aí qual é a melhor maneira de atacar esse tipo de questão, que o objetivo é encontrar as raízes. Lembrando que para encontrar as raízes, a gente está falando do quê? O que eu coloco no lugar do x para zerar essa equação aí? Mas a gente vai fazer isso bem passo a passo, bem com calma, e se esse é o objetivo seu, você está no lugar certo. Bora lá então? Um detalhe importante que eu quero que você enxergue aqui, veja que nós temos ó, x ao quadrado menos 8x menos 20 igual a zero. Então, esse x ao quadrado aqui ó, vai determinar o grau do polinômio, ou no caso aqui, no grau da equação o grau desta equação aqui. Como é uma equação de grau 2, nós temos duas raízes. Essas raízes podem ser duas raízes reais iguais, elas podem ser duas raízes reais distintas, que é o caso aqui, ou as raízes podem ser não reais. Só que aqui o nosso objetivo é única e exclusivamente encontrar as raízes, resolver essa equação do segundo grau. Então, nós vamos ser bem direto e bem eficaz aqui. Para isso, nós temos a nossa formulazinha, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu gosto de separar o delta, eu calculo separado fazendo b ao quadrante menos 4ac. O delta é chamado de discriminante aí dessa formulazinha aí, ou da equação do segundo grau. Então, a gente tem que saber quem que são esses caras aí, o a, b e o c, ó, para a gente resolver a equação do segundo grau. Então, o primeiro detalhe importante que eu quero chamar a sua atenção é, quando nós falamos de uma equação do segundo grau, a gente tem uma forma geral assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Veja que os coeficientes a, b e c você tem que memorizar se você quiser usar essa fórmula. O a é sempre o coeficiente dominante. O coeficiente dominante é o que está associado na equação com quem determina o seu grau, no caso aqui o x ao quadrado. Então, o a sempre está associado ao x ao quadrado. Perceba que nós temos ali o b, ó, o b sempre associado ao x. E o c é o termo independente, né? Não depende de x, ó, é o único que não está associado ao x. Então, nessa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 8x menos 20, não vai me dizer que o coeficiente é igual a zero, por favorzinho, senão eu vou chorar. O coeficiente a é quem está multiplicando x ao quadrado, ó, e aqui está oculto 1. Ó. Então, nós temos que o coeficiente a é igual a 1, né? Não precisa escrever, um elemento neutro da multiplicação. O coeficiente b, que é o que está associado ao x, ó, é este menos 8. Então, vou colocar aqui para você, ó, o b equivale a menos 8. E o coeficiente C, o termo independente, quem está sozinho, é este menos 20. Então, nós temos aqui os nossos três coeficientes. Feito isso, é substituir nas formulazinhas ali. Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui ó, é o tal do delta. Então, lembrando que o delta, para calcular, a gente utiliza a seguinte relação, a seguinte formulazinha, ó, b ao quadrado menos 4ac. E aí é só fazer as substituições e cuidar sempre com a base aí, né, para os cálculos básicos para a gente não dar bobeira. Então veja que nós temos aqui um b, ó, que equivale ao nosso menos 8. Eu tenho ó, menos 8 ao quadrado menos 4. Aí veja que no lugar do a nós vamos encontrar o valor do coeficiente a para esta equação, que é 1 vezes C. E vejo que no lugar do C, eu vou colocar ali o valor que nós temos, que é desta equação, que é o menos 20.
Perceba que o delta aí, ó, equivale a menos 8 ao quadrado, menos 8 vezes menos 8, 64. E ali eu vou ter menos 4 vezes 1, que é 4, menos com menos, mais, ou seja, 4 vezes 20 vai dar 80. Perceba que o nosso delta aí vai ser 144. Maravilha, né? Já calculamos o tal do delta. E para brincar com a fórmula resolutiva, então, nós fazemos, né, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada deste delta, tudo isso dividido por 2a. Então, perceba que ainda eu trabalho com os coeficientes a e b. Então, aqui na formulazinha vai ficar x igual a menos b. Né? Não sei por que eu coloquei o b ali novamente, né, Tatarinha? Cuidado, tá? Porque o b é menos 8 e na formulazinha nós temos um menos. Não vai engolir o sinal aí, não. Né? Ah, estou com fome. Não. É mais ou menos raiz quadrada de delta. E o delta, né, não esquece que nós acabamos de calcular, ele deu 144. O valor que a gente acabou de obter aqui, né, anteriormente. Então, no lugar do delta aqui, eu coloquei o 144. E tudo isso, então, dividido por 2a. 2 vezes a. E o a nós já tínhamos encontrado lá o coeficiente 1, né? Então, no lugar do a aqui, ó, eu coloco 1. Perceba que esse... Deixa eu fazer mais uma etapa aqui primeiro. Eu vou brincar ali com regra inicial menos com menos mais 8, né? Então, eu vou ter um x igual a 8 positivo. E a raiz quadrada de 144, que é 12, né? Porque 12 é o quadrado de 144. E no denominador eu tenho 2 vezes 1, que é 2. Na verdade, quando a gente escreve dessa fórmula, a fórmula resolutiva, é uma preguiça matemática. Como assim uma preguiça matemática? Porque, na verdade, o correto seria nós abrirmos pensando que nós temos, por exemplo, ó, na formulazinha, o mais como se fosse uma fórmula, e o menos como se fosse outra fórmula. Então, por isso que surgiu o tal do x1 x2. Não sei como é que se fez para aprender as raízes. Eu uso x1 e x2. Então, o x1 eu utilizaria, por exemplo, o 8 menos 12, já vou colocar para você. E o x2 eu utilizaria aqui, por exemplo, o 8 mais 12, também já vou colocar aí para você. Então, por isso que nós temos esse mais e esse menos, para escrever de uma maneira única, né? Para escrever de uma maneira única. Veja que ali no x1 eu tenho um 8 menos 12, que vai dar menos 4. E menos 4 ao dividir por 2, eu tenho a primeira raiz aí que vale menos 2. E aqui na segunda raiz eu tenho um 8 mais 12, que é 20. Ó, e ao dividir 20 por 2, nós vamos ter a segunda raiz. Com licença, professor Tutarim. Obrigado. Vai dar 10. Então, nós encontramos as nossas raízes aqui. Ó. Vou dar uma destacada para você. Primeira raiz, menos 2, e a segunda raiz, 10. Nós resolvemos a equação do segundo grau. Lembrando que ao resolver a equação do segundo grau, se você quiser testar, faça isso, joga no lugar do x lá o menos 2, depois joga no lugar do x o 10, você vai ver que vai dar zero. É isso que é resolver a equação do segundo grau, é isso que é fazer, é encontrar as raízes, tá? Aí tudo bem, forma resolutiva é sempre isso. Se não der bobeira com forma, você vai ser feliz para sempre. Mas aí eu quero trazer o que alguns falam que é macete, não é? Que é a famosa fórmula da soma e produto, que é formalmente chamado de relações de Girard, que a gente pode encontrar as raízes, se for uma maneira eficiente e eficaz, por meio de um atalho aí. Né? Claro que vai ter que usar um pouquinho de raciocínio lógico, tá? Então a gente vai usar essas raízes aí, ó, menos 2, e a gente vai chegar na mesma conclusão que as raízes são menos 2 e 10, quer ver? Então, por exemplo, eu vou colocar o nome formal, tá? Aqui agora pouco importa isso, mas vamos brincar ali com o que nós chamamos de relações de Girard, as famosas fórmulas soma-produto. Então, por exemplo, o que nós podemos utilizar a nosso favor? Sempre, 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 a soma das duas raízes vai dar menos b sobre a. Sempre. E sempre, 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 o produto das duas raízes vai dar c sobre a. Numa equação do segundo grau, é claro.
Veja que nós já sabemos quem são os coeficientes A, B e C. Então, se eu pensar aqui no produto das duas, na soma das duas raízes, veja que vai ficar menos B, que é menos 8, sobre A, que é 1. Menos com menos é mais. Veja que mais 8 dividido por 1 vai dar 8. Quer dizer que, seja quais forem as duas raízes, ao somá-las vai dar 8. E o produto das duas raízes, que vai dar C sobre A, veja que o coeficiente C é menos 20 e o A é 1, ou seja, o produto das duas raízes vai dar menos 20. Lembrando que a gente já sabe as raízes, né? E confere, ó, vê como vai dar boa. X1 é menos 2 e x2 é 10. Se você somar menos 2 com 10, vai dar 8. A gente acabou de escrever aqui, ó. E se eu fizer o produto de menos 2 com 10, vai dar o menos 20. Tá, Tatarina, mas como é que eu chego à conclusão que é menos 2 e 10? Então, eu sempre começo pelo produto. Nós chegamos à conclusão, aqui pelas relações de Rara, pela forma produto, que se eu multiplicar as duas raízes tem que dar menos 20. Esquece o menos 20 por enquanto. Esquece. Pensa em dois números que multiplicados dão 20. Ah, Tatarina, meio vezes 40. Não, não. Se for para piorar, a gente faz Bhaskara. Pensa em dois números naturais ali a princípio, né, que dá 20. Beleza? Por exemplo, vamos fazer alguns testes. Alguns testes. 1 vezes 20. 1 vezes 20 vai dar 20. O 2 vezes 10. O 2 vezes 10. Fala aí mais um para mim. 4 vezes 5. É claro que se eu trocar a ordem também vai dar, né? 5 vezes 4, 10 vezes 2 e 20 vezes 10. Então a gente já pegou ali três pares em que o produto entre eles aí vai dar 20. Só que eu quero menos 20. O que significa de um produto de dois números ter como resultado menos 20? Quer dizer que um é positivo e o outro é negativo. Então, por exemplo, a gente pode fazer 1 vezes menos 20, 2 vezes menos 10 e 4 vezes menos 5. Ou menos 1 vezes 20, ou menos 2 vezes 10, ou menos 4 vezes 5. Veja que todos esses produtos aí vai dar menos 20. Claro que eu fui falando bem devagar com você, fui falando com calma, mas isso aqui se faz rápido de cabeça. A ideia é essa. Se não for para ser rápido, você usa a Bhaskara, né? Só que agora, além disso, nós temos que, para a gente verificar quais são as raízes que nos importa, nós temos que pensar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A soma dessas raízes tem que dar o quê? 8. Então, quais desses pares aí que se eu somar vai dar 8? Eu vou aproveitar a mesma estrutura, tá? Eu vou aproveitar a mesma estrutura. Então, por exemplo, ó, aqui no primeiro, se eu fizer 1 somado com menos 20, 1 com 1 somado com menos 20, isso aqui vai dar menos 19. Não é o que eu quero chegar em 8. Se eu somar o 2 com o menos 10, isso aqui vai dar menos 8. Não é o que eu quero. Se eu somar o 4 com o menos 5, vai dar menos 1. Não é o que eu quero. Opa, então as raízes estão na outra coluna ali, ó. Se eu somar menos 1 com o 20, vai dar 19. Se eu somar o menos 2 com o 10, vai dar 8. E se eu somar o menos 4 com o 5, vai dar 1. Opa, eu quero 8, ó. Ou seja, se eu quero 8, o meu par de soluções que me interessa está aqui. Ou seja, as raízes são menos 2 e 10, que a gente já sabia. Então, essa é a ideia de usar as relações de Girard, as famosas fórmulas soma e produto. Então, a dica é, começa pelo produto, pensa em dois números que multiplicados dão o valor que a gente encontrou ali, e aí dessas possíveis raízes, o que vai servir, o que a soma vai dar, menos b sobre a, que no nosso caso aqui era 8. Beleza? Então, a ideia era te ajudar com essa parte aí básica da matemática, né? Essa parte aí de equação de segundo grau, de como resolver equação de segundo grau. Então, você vai escolher a famosa fórmula de Bhaskara ou a ideia de suma e produto relações de Girard. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de fazer algum comentário. Quero saber se você conhecia aí os dois métodos de resolução. E é claro, né, que se você precisar, pode contar comigo sempre. Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau.